E aí, turminha, tudo bem? Sétimo ano, nós estamos aqui para estudarmos um pouco da Escola da Inteligência. Convido vocês para abrirem o seu livro, tá? Nessa página 53. Abram aí na página 53, que tem como título aqui A História de um Homem que Aprendeu a Gerenciar a Sua Emoção. Acompanhe comigo a leitura. Em 18 de julho de 1918, nasceu na África do Sul Nelson Mandela, um homem que se tornaria um dos maiores líderes contra o preconceito e a intolerância da história da humanidade. Sua família era da nobreza da tribo local, o que lhe dava status e poder político. Mas Mandela aprendeu a ser gestor das suas emoções. Percebeu que a saúde emocional e a felicidade não estavam relacionadas a dinheiro e a poder. Entendia que a necessidade de poder é um sintoma doente da sociedade e que uma vida sem sonhos, pautada principalmente em conquistas financeiras, podia formar miseráveis que moram em palácios, que precisam de muitas coisas para receberem migalhas de prazer e felicidade. Aos 23 anos de idade, Mandela resolveu fugir para a capital, Joanesburgo. Ao chegar na cidade, passou por muitas dificuldades. Muitas vezes não tinha o que comer. Morava com pouca estrutura. Acreditava no valor dos estudos. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Sabia que o conhecimento, além de auxiliar na gestão das emoções, era muito importante para alguém que sonhava em se tornar um líder consciente, com a capacidade de fazer a diferença em sua própria vida e na vida de outras pessoas. Ele dizia: as questões que agitam a humanidade exigem mentes treinadas. Naquele momento, a fuga de casa, a falta de alimentos e a percepção do sofrimento alheio lhe causavam bastante estresse e ansiedade. Mas seu eu aprendeu a proteger a sua emoção. E ele não desistiu de lutar por seus sonhos e por seus ideais. Compreendia que sonhos promoviam saúde emocional, mas que, se não existissem aliados à disciplina e à determinação, se tornavam apenas intenções, o que poderia produzir repetidores de ideias, com baixa capacidade de conquistar seu espaço na sociedade. Nelson Mandela, primeiramente, foi líder da resistência não violenta da juventude. Anos depois, alcançou a liderança política da Instituição para os Direitos dos Negros, e a mais importante daquela época. Sua luta era contra a intolerância e o preconceito expressos no regime do apartheid, em que negros e brancos não podiam frequentar os mesmos lugares, as mesmas escolas e andar nos mesmos ônibus. Por causa de sua luta, ficou preso e somente 27 anos depois foi liberto.
Em 1993, recebeu o Prêmio Nobel da Paz e, em seguida, tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul. Você pode estar pensando que nesse momento ele poderia se vingar daqueles que o prenderam e o fizeram sofrer na prisão, não é? Mas isso não aconteceu na realidade. Isso não aconteceu. Na realidade, Mandela criou a Comissão da Verdade e Reconciliação para que brancos e negros pudessem dialogar e perdoar uns aos outros. Acreditava com muita inteligência que perdoar o inimigo não era um ato de fraqueza, mas sim um ato de força, pois conseguir compreender o comportamento do outro revela saúde emocional e uma vida feliz. Nelson Mandela é um exemplo de um ser humano que conseguiu proteger sua emoção, mesmo quando todos estavam contra ele e tudo estava contra o que acreditava. A frase que ele pronunciou quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz ilustra bem isso. O valor deste prêmio que conquistamos será e deve ser medido pela alegre paz que triunfamos, porque a humanidade comum que une negros e brancos em uma só raça humana teria dito a cada um de nós que devemos viver como crianças do paraíso. Bem, nós vimos aqui a história de Nelson Mandela, o homem que aprendeu a gerenciar a sua emoção. O eu dominou. Por momentos, ele poderia ter desistido. Imagine um homem que ficou 27 anos preso. 27 anos em uma prisão. Mas ele não deixou que as pessoas, o sentimento pelas pessoas que fizeram essa maldade com ele prevalecesse. Ele resolveu perdoar. E quando ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, ele poderia se vingar das pessoas que fizeram isso com ele. Mas ele resolveu a perdoar. E ele falou que perdoar não é um ato de fraqueza, mas sim de força. Bem, aquele que consegue gerenciar as suas emoções perdoa. Talvez alguém te magoou, alguém te entristeceu, alguém falou algo que você não gostou e aquilo fica remoendo dentro de você, dentro do seu pensamento, abrindo janelas traumáticas, te deixando com raiva, triste. Toda hora vem aquele pensamento. Mas se você souber gerenciar isso, liberar o perdão, limpar a sua mente, para que as janelas killer não venham abrir, não venham formar a âncora e ali te aprisionar por um determinado tempo, a sua mente ficar refém desses pensamentos, você tem que aprender a gerenciar isso. Nelson Mandela soube gerenciar. Por ele saber gerenciar os seus pensamentos e não deixando que os pensamentos ruins, os pensamentos da janela killer que assassinam suas emoções, prevalecessem. Quando vier um pensamento ruim, lembre-se de usar o DCD. Duvidar, criticar e determinar. Seja um gerenciador das suas emoções. O eu tem que estar no controle, tem que prevalecer, porque você vai conquistar grandes sonhos, assim como Mandela conquistou, se você souber gerenciar as suas emoções. Não deixe que pequenas coisas venham ser
gerar dragões na sua mente, predadores, tubarões, mas sim que você venha ter uma mente saudável, limpando, fazendo uma higiene mental, para que você venha conquistar os teus sonhos, seus projetos. Bem, gostaria de deixar umas perguntas aqui para você responder. Você vai responder essa pergunta, vai lá no portal e vai ou tirar foto aqui ou vai escrever lá no comentário a resposta, tá? Que eu quero estar lendo no portal. Vale ponto, é um trabalho avaliativo, exercício avaliativo. Então a primeira pergunta é a seguinte: você acha que Nelson Mandela é um bom exemplo de alguém que gerenciou suas emoções? Por quê? Ok? Vou repetir a pergunta. Você acha que Nelson Mandela é um bom exemplo de alguém que gerenciou as suas emoções? Por quê? Segunda pergunta. Se você tivesse passado pelo que ele passou, como acha que se sentiria e reagiria? Repetindo, se você tivesse passado pelo que ele passou, como acha que se sentiria ou e reagiria? Tá bom? Respondam essas perguntas, tire foto ou pode responder lá no comentário para eu estar avaliando você. Um abração, que Deus abençoe vocês, saudades, saudades e saudades. Mas em breve estaremos juntos. Tudo de bom para vocês, tchau, um abração.